Nas últimas semanas, primeiro culto aqui, eu falei de influência. Como é que nós podemos influenciar positivamente, né, no mundo, né? Está no canal do YouTube. Quem quiser pode assistir. É só por vídeo, gente. E semana passada falamos de identidade. Quem nós somos, o que a Bíblia diz que nós somos. Com algumas poucas passagens. Vocês querem falar de novo? Quer não? Que absurdo! Mas aprendemos que nós somos criação de Deus, obra-prima de Deus, filhos de Deus, nova criatura, amigos de Deus, templo do Espírito Santo, povo escolhido de Deus e somos fortes. É um bom primeiro passo, além do nosso próprio nome, a gente saber isso e o que Deus fala que nós somos também. Aí eu terminei falando que quanto mais a gente estiver perto de Deus, mais a gente vai saber sobre nós mesmos. É um bom primeiro passo a gente saber todas essas coisas aqui, mas quanto mais a gente se achega a Deus, mais a gente conhece de nós. Então aí vem a pergunta: como é que isso se sucede? Como é que isso acontece? De nos achegarmos mais a Deus, de conseguirmos conversar com Ele, ser ouvido por Ele e Ele falar conosco também. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu estou até gostando porque a primeira ministração foi influência, semana passada identidade, e hoje eu vou falar um pouco sobre intimidade. Tudo com I. Então vamos lá. A passagem de hoje está lá em Jeremias, capítulo 29. E a gente vai deixar aberto um pouquinho para eu falar algumas coisas antes. Seguinte. Uma coisa que provavelmente aqui todo mundo escutou quando alguém evangelizou você, na pregação, o pastor, em alguma parte da vida a gente deve ter escutado que Jesus te ama, Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. É a primeira lei das 4 leis espirituais. Deus te ama. Então, é daqui que a gente vai partir. Primeiro de tudo que a gente tem que saber é que Deus nos ama. Isso já diz um pouco sobre nós também, sobre sermos amados. Uma das primeiras frases que eu falei na semana passada é que, como nós fomos criados por Deus, isso significa que não somos obra do acaso, não somos erro. E aqui a gente já começa a saber que Deus nos ama. Amém? Amém. Então fala, eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Amém. Amém. E, como eu disse também, Deus quer ter um relacionamento conosco. Não é à toa que Ele enviou Jesus para morrer, ressuscitar, porque esse foi o sacrifício necessário para nos conectar de novo com Deus. Um dos eventos da ressurreição de Cristo é o véu se rasgando no templo, que aquele véu fazia separação. Dessa parte aqui para lá, do véu para frente, é só o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava. Agora que está rasgado, todo mundo tem acesso a Deus, à presença de Deus. Então é isso. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Amém? Amém. Então, primeiro, Deus me ama e Deus quer ter um relacionamento comigo. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei sobre mim. Eu até lembrei de uma cena das Crônicas de Nárnia, na segunda vez que os irmãos Pevensey, o Pedro, a Lúcia, a Susana e o Edmundo, eles entram em Nárnia e o Lúcia encontra o Aslan. E ela fala, nossa, você parece maior. Eu falo assim, quanto mais você cresce, mais eu cresço também. Mais eu vou parecer maior. Você cresce um pouquinho, eu cresço também. E
Só um outro comentário também, que hoje eu estava na casa da minha sogra, a gente assistiu um filme lá, bem bobinho, que tem uma mensagem até muito legal. A menina está completando 18 anos e a vida toda a mãe dela escondeu dela quem é o pai dela. E ela sempre quis saber. E ela estava pintando um autorretrato, ela falou, eu não consigo terminar porque eu não sei. E parece que falta algo em mim. Eu não conheço meu pai, então eu acho que eu não consigo terminar enquanto eu não conhecer ele. É daqui para frente que a gente vai ministrar. Jeremias capítulo 29, o versículo 11. Deus falando, né? Esse capítulo aqui é uma carta para os exilados. Mas presta atenção nesse trecho aqui. Versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. O versículo 13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Amém. Tem muita coisa para saber aqui. A gente já sabe que Deus ama cada um de nós. Somos filhos muito amados por Deus. E Deus quer ter um relacionamento conosco. Aí nisso aqui é Deus falando com a gente. Como é que a gente pode conhecer um pouquinho mais de Deus? Primeira coisa é ler na palavra. E esse é o versículo aqui base. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de bem e não de mal. Para dar um futuro que vocês anseiam. No ano passado, eu cheguei a falar um pouco desse versículo, sobre a gente planejar, ter o nosso coração na presença de Deus, porque Ele se interessa nos nossos planos. Não quer dizer que Ele vai realizar todos. Nem tudo que a gente quer faz parte do plano que Deus tem pra gente. Mas algumas coisas, tipo, sei lá, casar. Eu falei olhando pro Betão. Alguns planos como casar, às vezes, no meu caso, é um desejo muito forte no meu coração. Era um futuro que eu ansiava muito e Deus colocou isso nos planos também. Ele foi e eu sei os planos que eu tenho para vocês e, além disso, agregar no futuro que você planeja, no futuro que você anseia. Então Deus tem interesse nos nossos planos. Deus tem interesse nas nossas vidas. Amém? E nos outros versículos aqui, está falando de quando a gente for atrás de Deus, Ele vai se encontrar acessível para nós. Quando vocês clamarem em oração, eu responderei. Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Ok? Então, para a gente conhecer a Deus, é fácil. Só a gente querer dar o primeiro passo, na verdade é o segundo passo, né? O primeiro passo foi o sacrifício de Jesus na cruz. A gente dá um passo atrás do outro na direção de Deus. Então tá. Então vamos lá. Como é que eu falo com Deus e como é que Deus fala comigo então? Eu listei algumas coisinhas aqui e a gente vai dar uma viajada na Bíblia rapidinho também. Primeiro a gente vai lá em Romanos, capítulo 15, o versículo 4, que fala o seguinte. É Paulo falando com os romanos, né? Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. O que eu quero dizer com isso aqui? Uma das primeiras coisas onde a gente pode falar ouvir Deus falar com a gente, é através da palavra dele. E eu peguei esse versículo aqui, fala o seguinte: tudo que foi escrito é para nos ensinar alguma coisa. Nem tudo na Bíblia é uma palavra direta para nós, gentios, né? Nós que
somos agregados ao povo escolhido de Deus, que são os judeus, os israelitas e o povo de Israel. Então, nem tudo é diretamente para nós, a gente pega de tabela, mas tudo é para o nosso ensino. Então, a primeira coisa, Deus fala comigo através da palavra. Tem um versículo que esse ano ficou me perseguindo por umas 2 semanas ou o mês inteiro de janeiro, que foi 1 Pedro 5, 9, 5, 7. É isso. 1 Pedro 5, 7. Lançai sobre ele todas as suas preocupações. Não andeis preocupados. Coloque isso tudo nas mãos de Deus. Isso falou muito sobre mim. Já estava completando 1 ano de casado, vivendo aí universitário recém-formado, procurando emprego, ansiedade a 1000. E Deus falando comigo: fica calmo, filho, relaxa, respira, coloca na minha mão e o resto tudo está comigo. Então sempre tem uma palavra de paz, de esperança, de amor que a gente pode encontrar na Bíblia, que é Deus falando com a gente. É uma coisa que acontece sempre, acontece várias vezes com várias pessoas, é você ler a mesma passagem em tempos diferentes, ela ter um sentido diferente na sua vida. Significa que é uma palavra viva, é Deus realmente falando conosco. Amém? Então, o primeiro ponto, como é que Deus fala comigo? Como é que eu ouço Deus? Como é que eu posso falar com Deus? É através da palavra. Amém? Amém. Amém. A segunda é muito simples. Está em Mateus 21, versículo 22. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. A segunda coisa sobre o nosso relacionamento, como a gente consegue uma intimidade com Deus, é a oração. A palavra de Deus é tudo que Deus já decretou, já prometeu para a humanidade, é tudo que Deus tem para falar sobre nós. A oração é como nós externamos e falamos com Deus. Quando a gente vai falar para alguém, o que é oração? Oração é conversar com Deus. Você tem um momento ali de concentração, um momento só você e Deus. Como Jesus também fala, quando vocês orarem, vai para o quarto, fecha a porta, ajoelha e ora a Deus em secreto, que Ele, te vendo em secreto, vai te recompensar. Amém? A segunda coisa é oração. A palavra Deus fala com a gente, a oração nós falamos com Ele. Amém? Amém. A terceira coisa que eu coloquei aqui, a gente vai voltar em Romanos, agora o capítulo 10, versículo 17, que fala: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E aqui nós estamos falando de comunhão. Aqui nesse momento nós estamos comunhando, não existe essa palavra, a gente está tendo comunhão de estarmos juntos. Vocês estão ouvindo esse jovem aqui vos falar, e sempre tem a oportunidade de cada um falar, é só levantar a mão. Ou quando a gente está aqui no domingo de manhã com o pastor pregando e tudo mais, a nossa fé ela é aumentada na medida que nós ouvimos a palavra. Mas nessa parte aqui de comunhão eu coloquei umas outras coisas também, que é em Atos 2,44, que fala assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. A nossa fé, como a gente compartilha da mesma fé, a gente está aqui reunido. A questão é, quando a gente está uns nos outros, a gente consegue se abrir para ser instrumento de Deus para trazer uma mensagem. Às vezes, vamos colocar o exemplo,
andei muito ansioso no ano passado, no início do ano, que recebi a palavra. E aí eu fico muito preocupado com o que está acontecendo ao meu redor e compartilho com alguém. Eu falo assim, olha, tá muita coisa passando na minha cabeça, eu não estou conseguindo prestar atenção. Por exemplo, eu falando isso com o Douglas. O Douglas, ele pode me falar esse versículo, contar uma história de algum personagem da Bíblia, contar uma experiência que ele teve com Deus, para me ajudar, para fortalecer minha fé e para eu me sentir junto dele e junto de Deus também. Como nós somos um corpo e a cabeça é Cristo, estamos todo mundo conectado, todo mundo junto. Amém? Então essa é a terceira chave, né? Primeiro a palavra de Deus, Deus fala comigo. A oração, eu falo com Deus. A comunhão, nós falamos uns nos outros e Deus fala entre nós. Amém? Só que tem um quarto ponto. E aqui a polêmica começa. O que acontece? Um jeito, vamos dizer, não convencional de Deus falar com a gente. Aqui eu coloquei um quarto ponto, mas tipo assim, são várias formas. Tem outras maneiras de Deus falar com a gente? Primeiro eu quero fazer essa pergunta. Vocês acham que existem outras maneiras de Deus falar com a gente? Quais? Ouvir música, profetas, filme. Talvez até momentos da vida. Às vezes você tem um momento específico que você vai estar mais sensível. E tratar de uma forma onde pega essa sensibilidade de você. Então acho que vai. Acho que como você faz isso? Você falou o quê, Deus? Eu acredito que Deus pode usar qualquer um ou qualquer coisa. Eu lembro a mula, né? Uma mula. Falou. A mula falou, o animal falou. Então Deus pode falar a qualquer momento. Você ia falar alguma coisa? Deus tem várias formas de falar com ele, né? Essa palavra. Todo mundo já citou alguma coisa e vai também dessa questão particular de cada um, né? Às vezes isso que o Abel falou é interessante, às vezes dependendo daquilo que você está passando, daquilo que você está vivendo, às vezes é uma música, às vezes é alguém te contando uma história, às vezes é uma coisa que você vê, uma borboleta voando nos palcos você. Mas para falar conosco, só tem um jeito também. Para a gente falar com Deus, só tem um jeito. Que é a nossa oração. Deus fala de várias formas, mas para a gente falar com Ele, vocês são magníficos. Esse povo está tudo aqui, ó, conectados. Que a questão que eu ia falar é exatamente essa. Deus pode falar conosco através de músicas, no caso louvor e adoração, né? Que também em alguns casos serve como nossa oração, né? Tem gente que transforma a própria oração numa canção e todo mundo canta junto. Eu mesmo já chorei várias vezes cantando várias músicas diferentes. Cada momento da vida tem uma música ali que te leva para mais perto de Deus de uma forma diferente. Por exemplo, uma das últimas foi Aquieta Minha Alma. Tá vendo? Anda muito ansioso. Aquieta minha alma. Assim. E eu chorei. Eu encosto a cabeça do lado assim, ó, no vidro do ônibus, o ônibus balançando, tudo mais, sei lá. Aquieta minha alma. Acontece muito. E você se imagina num clipe, essas coisas tudo. Tem a questão da música. E eu ia falar que é meio polêmico, porque às vezes nem é uma música, um louvor, uma adoração que te traz essa mensagem, né? Tem uma música que eu gosto bastante, ela é toda tuts, que é In the Name of Love, da Bibi Rexha e Martin Garrix. Tudo gente do mundo, misericórdia, mas tem a versão que a Kerry Job canta. É a mesma música. É um pouquinho mais acústica ali, mas é a mesma música. Porque a mensagem fala um pouco do amor, o nome do amor, e a gente sabe que o amor é Deus, o amor é Jesus. Então tem toda uma mensagem ali. Então assim,
É como a história do pastor Hudson também. Resolve desviar e ir para o cinema, e no cinema Deus fala com ele com o Rei Leão. Existem vários filmes, igual o filme que eu assisti hoje, que fala sobre paternidade, fala sobre saber quem somos por causa do nosso Pai. Como tem também Rei Leão, de nós não esquecermos quem somos. Nós somos filhos de um rei. Rei Leão dá para pregar bastante, gente. Tem vários filmes. A questão é Kung Fu Panda 2 também é sobre paternidade. Tem muita coisa sobre pais. 1000 Homens de Preto 3 é sobre paternidade. Então assim, tem vários filmes. Às vezes é uma comédia, às vezes é uma fala só ali que te conecta com Deus. Fala assim, isso aí é bíblico. Mas não é questão do filme ser bíblico ou não. A questão é de nós estarmos conectados com Deus, nós estarmos sensíveis, como o Betão falou, à voz de Deus para Ele falar conosco de alguma forma. Um outro jeito também é com livros, né? Eu, por exemplo, eu li os livros das Crônicas de Nárnia, que eu já falei aqui que é uma alusão à vida cristã. Eu já fui muito impactado ali, falei assim, nossa, como é que pode uma coisa dessa? Falou muito comigo. Mas tem como livros falar com a gente também. Tem um livro, Este Mundo Tenebroso, que é uma novela, um romance, que fala da batalha espiritual. O livro é todo crente também, tem um pastor, uma cidadezinha, batalha entre anjos e demônios, tudo mais. Aquilo ali te deixa pelo menos um pouquinho mais sensível. Fala assim, olha, peraí, tô aqui, ligado, porque eu li o livro. Então tem várias formas de Deus falar com a gente. Música, livro, filme. Uma forma que Deus arranjou de falar comigo por muitas vezes. Placa de carro. Às vezes eu tava de boas, andando com o Betão no carro. Passava um outro carro que a placa estava escrito hora. Aí eu ficava em silêncio, o Betão falando. Que aí não percebia que eu estava calado e tal. Eu tô ali orando para Deus, em nome de Jesus. Põe a mão nesse carro, brincadeira. Brincadeira. Mas realmente, passava um carro, às vezes eu estava andando também, passou um carro falando hora. O pior é quando o carro está estacionado. Aí eu sei que está passando, eu falei assim, aí eu tenho que orar mesmo, que aí custa passar, né? Deus falou comigo também através de outdoor. Outdoor é o quê? Uma frase. Esse em específico eu não lembro qual frase que foi não, faz anos. Mas Deus já falou comigo através de outdoor também, de alguma coisa escrita. Tem um livro ali, você lê uma história, um outdoor, uma frase só. E Deus fala com a gente. A gente usa também hoje as redes sociais, tem como Deus falar conosco, né? Não é à toa que a gente tem a página da Savana, tem a página da Comunidade Sião, que é para divulgar, para compartilhar essa palavra e alcançar outras pessoas também. Por isso que é importante todo mundo compartilhar. Mas a questão é essa, Deus fala com a gente de várias formas. Fala, às vezes, através de um animal. De vez em quando aí aparece alguém que o animal falou com a pessoa. No caso do meu tio, a vaca sorriu para ele. Mas tem sempre uma forma aí de Deus falar com a gente. Ou às vezes aparece uma pessoa e fala uma coisa para você, você vira, a pessoa já não está mais ali. É um anjo que Deus enviou, te mandou mensagem. Então tem várias formas de Deus falar com a gente. O que muda é quando nós damos o passo de andar na direção dele, de estar mais próximo dele para ouvir ele falar. Quanto mais eu cresço nele, mais ele cresce em mim. Quanto mais a gente conhece Deus, mais eu conheço de mim. Eu compartilhei aqui semana passada também que eu me sinto bem estando na presença de Deus. Seja no meu quarto, no meu escritório, no meu banheiro, na minha sala, no trabalho. Gente, quer dizer, a maioria dos trabalhos que eu tive, não, na verdade todo trabalho que eu tive, que foi fora de casa assim,
sempre tinha um cantinho meu que eu tirava para, se der, ajoelhar e orar, ou então só ficar em silêncio ali para orar, né? No estágio da faculdade eu usava o banheiro, assim, vou ali no banheiro e ficava orando. A gente está conectado, a gente está com o coração sensível ao Espírito Santo. Amém? Uma coisa que eu entendo também é que o pecado, ele nos afasta de Deus. É só a gente que muda de lugar. Deus se mantém no mesmo lugar. Então, a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós porque é o que acontece. Você se sente mais perto de Deus à medida que você se aproxima dele. É como se os dois estivessem em encontro, só que Deus está no mesmo lugar. Se a gente afasta, Deus continua no mesmo lugar. Se você voltar aqui, você vai continuar do ponto que você parou. Deus está sempre no mesmo lugar esperando a nossa resposta. Porque o primeiro passo, o primeiro movimento, foi Ele que fez, entregando Jesus para nos salvar. Por quê? Porque Deus nos ama. Amém? E para reforçar isso, que Deus nos ama e tem um plano para nós, é o primeiro versículo que a gente leu, Jeremias 29, do 11 ao 13. Eu sei que planos eu tenho para vocês. Eu planejo coisas boas para vocês, além do que vocês já esperam do seu futuro. Deus não é uma pessoa que faz birra. Quem faz birra é a gente. Ah, Deus, eu jejuei, orei, fiquei um tempão e nada aconteceu, eu estou de mal do Senhor. E Jesus, tá bom. Vai lá, daqui a pouco você volta. Mas Deus não tem isso. Você procura Ele, você é respondido. Isso é uma coisa que mexe um pouco comigo, porque teve um momento da minha vida que eu tive a sensação de que nenhuma oração minha estava chegando até Deus. Que Deus não estava me ouvindo, que Deus não estava me respondendo nem nada. Eu briguei, esperneei, chorei muito, gritei. Isso assim, foi por um bom tempo, sei lá, meses, alguma coisa desse tipo. No final da história, na hora que eu comecei a raciocinar, você para de chorar e começa a ter sangue circulando na cabeça, porque esse negócio tudo estava exercitando aqui, ó, você ficar triste. Eu parei para pensar, falei assim, eu acho que o problema é comigo. É eu que estou com a intenção no meu coração distorcida para o que eu estou orando, para o que eu estou esperando. E aí eu fui entendendo, fui acalmando, falei assim, tá bom, Deus. E desde então, eu tenho visto a mão de Deus agir na minha vida no tempo certo, da maneira certa. Eu fiz a faculdade no tempo certo, eu queria ter feito 1 ano antes, eu fiz no tempo certo. O meu namoro foi no tempo certo, queria que tivesse sido antes também. Meu casamento foi no tempo certo, eu queria que tivesse sido muito antes também. A minha casa chegou no tempo certo, os trabalhos que eu tive foram no tempo certo também, na duração certa também. E nisso tudo eu fui acalmando o coração e falei assim, tá bom, Deus, é o Senhor que está mandando e eu estou confiando. Desde que as coisas começaram a dar certo 100%, eu falei assim, é a mão de Deus mesmo, então eu vou confiar. Não é para reclamar nem nada, está acontecendo. Porque eu entreguei meu coração nas mãos dele e eu tenho visto os planos dele na minha vida também. As pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, que eu nunca imaginei que ia acontecer, aconteceram. Tudo eu prestando atenção ali, falei assim, Deus, o Senhor está nesse meio aqui, porque só na força do meu braço não ia acontecer nada. Amém? Então, essas são as formas. Nossa forma de falar com Deus na oração. Forma de Deus falar com a gente, várias formas, mas principalmente na palavra. Isso tem a ver um pouco também com um post que eu fiz na Savana umas semanas atrás, que é sobre Jesus caber no nosso dia. A gente tem tido uma agenda muito corrida, umas rotinas bem agitadas,
E fica aquela coisa assim, a gente está aqui, ó, sábado de noite e domingo de manhã estamos na igreja. Aleluia, glória a Deus. Durante a semana a gente está como? A gente está tendo um tempinho, que seja, rapidinho ali. E aí no post tem algumas dicas ali e tal, mas a questão é manter Jesus no nosso dia de alguma forma, começar de algum jeito colocando Jesus. Então, tipo assim, eu quero ler a Bíblia. Aí não vá tentar ler o livro de Salmos todo de uma vez. Só o 119 ocupa um dia inteiro. Lê de pouco em pouco. 5 minutos. 5 minutos eu não consegui terminar nenhum capítulo. Esse é o meu caso. Vai lá, lê um tanto. Não fica se forçando, porque aí você começa a se culpar, fala assim, isso aqui não é pra mim e tudo mais, e não é. Cada um tem seu ritmo. Começar de alguma forma. Orar. Eu não consigo orar igual esse pessoal fica falando, ficar 1 hora. Fala assim, ora 5 minutinhos, 10 minutinhos. Já teve vezes de eu tentar, na hora de eu entregar o meu jejum para Deus, eu achar assim, nossa, eu já estou aqui tem 1h30. Passou 20 minutos. Tá ótimo, é o suficiente. Você entregou seu coração ali para Deus. E a questão é uma das dicas que está lá, está em espírito de oração. Ter o nosso espírito conectado com Deus de alguma forma. Então assim, Deus, estou saindo agora de casa, você está trancando a porta ali, andando e tudo mais, mas Deus, estou saindo de casa, me acompanha no dia de hoje, me ajuda, né? Você vai fazer um trabalho, fala assim, Deus, adestra minha mão, me dá paz no coração, na mente, não me deixa atacar ninguém, esgoelar alguém. E o último versículo para a gente ler, pode deixar, só eu abro aqui, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que fala, nunca deixem de orar. Orem sem cessar, ora para sempre, ora o tempo todo, porque é isso que nos conecta com Deus. Né? Eu estou falando várias coisas, o pastor fala aqui no domingo de manhã, né? A nossa fé é fortalecida, mas nós temos que hablar. Nós temos que orar também. Amém? E o contexto aqui, 1 Tessalonicenses, é legal que eu quero inclusive deixar isso aqui também, um versículo anterior, versículo 16. Estejam sempre alegres, sorriam, a vida é bela. Amém? Quem aqui já se sentiu que você é amigo da pessoa, mas a pessoa não parece ser sua amiga? Sempre tem isso, tipo assim, eu estou me zoando, a pessoa conhece sobre mim, mas não sei nada da pessoa. Eu não me sinto íntimo da pessoa. Né? Parece que a pessoa não confia em mim para contar o segredo, não sei. E a questão é essa. Nós somos feitos agora amigos de Jesus, amigos de Deus. Deus tem aqui, a palavra dele, tudo que a gente precisa saber dele, pelo menos o básico. Como é que Deus vai saber de nós? Mas Deus me criou, sou filho dele, ele me conhece. A questão é falar, verbalizar, comunicar. Uma coisa de casamento e relacionamento que a gente aprende às vezes você acha que uma pessoa, que a outra pessoa ali, está sacando do ar os sinais que você está dando para ela fazer alguma coisa. E a outra pessoa, no caso, está com medo de fazer alguma coisa tipo assim, não, vai dar errado, ou vou chatear a pessoa. E aí acontece gente, tá bom, é só um exemplo. A outra também olhando. Aí acontece, por que você não faz? Estou esperando você fazer, eu achei que você não queria que fizesse. A questão é comunicar. Às vezes você acha que a pessoa sabe de você. Às vezes você acha que a pessoa está entendendo. Às vezes você acha que Deus sabe de você. Ele sabe, porque ele é onisciente. Mas a questão é que ele quer que você comunique com ele. Porque quando a gente fala com ele tem a réplica, tem a tréplica. Agora eu posso falar com você.
Você se abriu para falar comigo. Então, somos amigos de Deus, mas sejamos bons amigos. Então. Né? Jesus enviou o Espírito Santo para nos acompanhar. Consolador, o conselheiro. Então que a gente se abra também para falar. Amém?